Olá, gente. É, Estou aqui mais uma vez para gravar o segundo vídeo do canal e quero falar para vocês que eu estou com um canal novo tratando de um assunto especificamente para uma comunidade, e eu vou citar para vocês qual é essa comunidade. Poucas pessoas no Brasil sabem e conhecem dessa comunidade a qual eu vou falar. Essa comunidade nos Estados Unidos, ela é uma corporação, e aqui no Brasil ela é conhecida como uma igreja religiosa. Então assim, por que que eu vou dizer uma comunidade e uma corporação? No Brasil, ela é conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a qual a maioria conhece como a Igreja dos Mormons. Já nos Estados Unidos, essa mesma comunidade, que quem se filia ela aqui no Brasil, que é a Igreja dos Mormons, já ela lá, ela é conhecida, que todos os membros no Brasil são conhecidos como os bigamitas. E o que quer dizer bigamitas? Bigamitas é uma separação que teve lá nos Estados Unidos, depois que o fundador da igreja, José Smith, fundou a igreja. Então até ele, antes dele morrer, ela era conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, apesar de ter mudado muitas das vezes. E depois que ele morreu, a esposa dele chegou para o primeiro conselheiro dele e falou: olha, nós vamos dar continuidade com a igreja, mas nós temos que mudar muitas coisas. Mas antes disso, eu gostaria que vocês que assistem o meu canal, dê um like lá, aperte o sininho lá e vamos se inscrever para que vocês possam ter mais informações. Então assim, o que eu vou falar aqui é baseado não porque alguém chegou, buzinou no meu ouvido. Não, eu vivi 26 anos na igreja. Então, vamos lá. A igreja, quando o fundador da igreja morreu, a esposa dele chegou para o Brigham Young e com o filho dela mais velho e disse: olha, nós vamos dar continuidade na igreja, só que tem uma coisa, vai acabar com este negócio de poligamia na igreja, porque até aí o próprio José Smith, ele teve para mais de 37 mulheres. E ela sabia de tudo isso, tá? Então, vocês que vão se inscrever no canal, depois pode fazer pergunta, que aí eu vou explicar tudo isso que aconteceu. Então a gente vai ganhar aqui um pouquinho de tempo, né? Porque para não ficar tão longo, mas prometo para vocês que tenho muita história para contar em relação à igreja. E a história que eu vou contar não foi alguém que me falou, não, foi fontes muito verdadeiras. Então assim, houve essa separação. Por quê? Porque o Brigham Young não aceitou, queria continuar com a poligamia, e por isso que todos os membros que são filiados no Brasil, aqui o conhecimento deles que eles são da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como os Mormons. Mas os americanos conhecem eles lá, aqui no Brasil, como os bigamitas. Então, ela divide em várias ramificações. Então, ela tem aí por volta de 3, por exemplo, tem os bigamitas e tem os eramitas, que era a esposa dele, a qual se chamava M. Smith.
Então ela leva este nome, Igreja de Jesus Cristo do Santo do Último Dia, mas tem estes dois nomes. Então assim, a igreja, ela prega que a castidade, mas nos Estados Unidos, e mesmo aqui, tem muitas pessoas ainda usando a poligamia. E o assunto que eu quero falar para vocês é em relação que poucas pessoas sabem disso. Outra coisa também é que muitas pessoas se afastam da igreja, muitas pessoas são expulsas da igreja e passa por muito problema muito sério dentro da igreja, mas tem medo de falar. Eu abri este canal especificamente, eu tenho um canal que mexe só com esporte, e eu abri este canal especificamente para falar desse assunto. Com que base eu vou falar nos assuntos em relação à igreja? Bom, eu sou do tipo da pessoa que é o seguinte, eu sou atleta, e como atleta é o seguinte, quem é atleta no Brasil, principalmente se não for jogador de futebol, qualquer outra modalidade, sabe que todo atleta no Brasil ele passa por muita dificuldade. E não foi diferente do meu caso. Eu sou maratonista e para chegar onde eu cheguei, eu ralei como todo brasileiro, como todo profissional, tem que ralar para conseguir alguma coisa na vida. Mas Deus me deu a oportunidade de eu ser um grande maratonista e fui campeão em todas as modalidades. O que quer dizer modalidade? Que é faixa etária. Faixa etária de 35 anos a 40, de 40 a 45 e aí por diante. Então, eu durante esses 32 anos que eu pratiquei o esporte, começou pelo lazer e terminou se tornando profissional. Por que profissional? Porque a partir que o atleta representa o seu país, seja no Mundial, seja na Olimpíada, ele passa a ser profissional. Ele pode até não ganhar um salário de um jogador de futebol ou outras modalidades esportivas, como vocês conhecem, que tem muitas modalidades que as pessoas, salários são milionários. Já o maratonista já não é este caso. Mas ele é um atleta da mesma forma. E eu tenho uma coisa comigo, tudo que eu vou fazer, eu procuro fazer bem feito. Principalmente, Deus me deu a oportunidade de treinar, e eu cheguei a ser campeão mundial Master em 2013. Mas não é só pela aí. Hoje eu tenho 22 anos como organizador de evento. E como organizador de evento, eu tenho 20 anos que eu tenho parceria com a maior organizadora de corrida de rua do Brasil e da América Latina, que é a organização da São Silvestre, com a ESCOM, com a Gazeta Esportiva, com a Globo, enfim. E qual é o papel que eu desempenho lá na organização? Eu sou fotógrafo, sou cinegrafista e fotógrafo. Então tudo que eu vou fazer, eu gosto de fazer bem feito. E como organizador de evento também, há 22 anos, com a empresa registrada, eu procuro fazer o melhor possível. Até porque eu aprendi com o meu técnico, uma pessoa que foi um dos técnicos que mais colocou, treinou atleta e que participou das Olimpíadas, se chama, um saudoso, que já está no andar de cima, mas eu tive o privilégio de ter ele como técnico, Carlos Ventura, conhecido como Carlão. Então eu treinei com ele aí por volta de 17 anos. Então ele
Então ele falava uma coisa para mim: tudo que você vai fazer, faça bem feito. Então o que eu quero dizer com isso é que, em relação de tudo que eu for falar da igreja, eu não vou falar porque eu escutei numa esquina alguém falar. Não vou falar mal, não. Vou falar simplesmente a verdade. Então, assim, este vídeo no momento agora, ele pode não ser um vídeo profissional, mas ele tem um assunto verdadeiro e que eu estou abrindo para que muitas pessoas que acessar, que se inscrever no meu canal e que quiser ter qualquer informações, eu estarei disposto, sem medo e sem correria, mas simplesmente falando a verdade.